já estão aqui conosco, iniciando esse sextou, a nossa segunda sexta, onde a gente vai tratar do nosso protocolo de acesso às especialidades. E hoje a gente tem a segunda especialidade, né, a oftalmologia, como a nossa convidada, com o nosso convidado especial, o Dr. Zite. E lembrando que a gente vai falar de uma especialidade com grande demanda, né? Hoje, a oftalmologia hoje ela representa a terceira no ranking, perdendo somente para ultrassom e para exames de laboratório. Então, estamos falando de demanda volumosa, de um desafio que a gestão tem para enfrentar em relação à garantia da oferta e do acesso a esses exames, a essas consultas e procedimentos de oftalmo. Então, vamos lá, vamos começar esse bate-papo importante. Deixa eu só abrir aqui o nosso material. Na semana passada, nós falamos sobre esse nosso grande instrumento, né? O nosso guia de regulação para acesso a consultas e exames especializados, que foi um instrumento que foi feito com a finalidade exatamente de direcionar esse encaminhamento, né? Da melhor forma, da forma mais correta. E nós falamos sobre esse processo de elaboração, esse processo de validação, né, que a gente começa a fazer agora nessa rodada com cada especialidade, e é importante estar relembrando a cada sexta, né, esse guia, esse instrumento, e trazendo informações mais precisas em relação à especialidade. Antes de chegar exatamente no item do guia que trata da especialidade, eu gostaria de trazer algumas informações em relação a dados, né, do nosso município, de produção e de demanda. Deixa só eu abrir outro arquivo, que esse daqui é o nosso guia, e eu quero que a gente fale um pouquinho da nossa produção. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui. Pronto. Ó, aqui a gente tem um primeiro gráfico, onde a gente tem a média de produção mensal de oftalmologia só nesse ano de 2021. Então, aqui a gente consegue ver, por exemplo, que a nossa média está em torno de 1.300 consultas de oftalmo por mês. E aí, junto com as consultas, né, obviamente, a produção de exames complementares de oftalmo e alguns exames mais especializados. Então, vou dar aqui alguns exemplos. 82 OCTs, né, tomografias oculares, 68 consultas em retinologia, 40 cirurgias de catarata foram realizadas, 27 de pterígio, iridotomia, capsulotomia, teste ortóptico, teste de visão de cores, gonioscopia, fundoscopia, as curvas de pressão ocular, campimetria, com todo esse universo aqui, né, de consultas e exames oftalmológicos, é a nossa média mensal. Tá? Então, a gente está falando de um universo de 1.300 consultas realizadas, mas que ainda, né, por trás, nós temos uma fila de espera bastante volumosa, de mais de 3.000 pacientes que estão aguardando a consulta. Então, mesmo ofertando mais de 1.000 por mês, temos 3.000 na fila, ofertando e a fila crescendo, porque realmente é uma demanda bastante elevada. Vamos agora olhar aqui um outro gráficozinho, onde a gente tem em valores, né? Então, todas essas consultas e exames, elas consomem, em média, no mês, quase 300 mil reais. Aqui é o valor de que a gente gasta por cada item desse, né? Então, por exemplo, 13 mil de consulta, não tá projetando o gráfico? Recebi aqui informação que o gráfico não está sendo projetado. Só um minutinho que eu vou retomar ele. Vocês não estão visualizando? Agora dá para ver, Elba. Tá vindo? Sim. Pronto. Pronto, então. Então, aqui a gente tem em valores, né? Esse nosso consumo. Então, a gente tem consumido muito em oftalmologia. Tem um outro gráfico. Está acontecendo algum probleminha com a minha projeção, mas eu estou ajustando aqui. Pronto. Nessa tabela, a gente observa melhor, né, os valores consumidos por cada item e que totalizam uma média mensal de R$ 286.916, tá? Então, eu já queria começar, né, essa provocação aí, já instigar um pouquinho a fala daqui a pouquinho do especialista, né,
de que será que realmente, né, esse valor mensal, considerando que nós estamos vivendo um momento de redução, né, por conta da pandemia, nós estamos apenas ofertando cerca de 50%, 60% das nossas agendas aos nossos usuários, que estamos observando todas essas restrições sanitárias, né, então diminuindo o número de vagas para diminuir a aglomeração de pessoas. Então, mesmo ainda no enfrentamento da pandemia, a nossa média mensal de consumo é de R$300 mil de oftalmologia. Então, isso nos alerta, né? Isso me chama a atenção de que essa especialidade a gente precisa olhar com bastante carinho, e a gente precisa estar trabalhando essas informações para os solicitantes, para que realmente a gente só oferte as consultas para os pacientes que de fato têm necessidade, para que a gente possa garantir e ter um cuidado também com a questão da economia do recurso. Eu gostaria que vocês interagissem aqui comigo, me sinalizando se os gráficos não estão aparecendo, porque alguns estão me dizendo que estão vendo e outros que não estão vendo. Agora a gente tem aqui na tela o nosso guia. Nesse guia, a gente traz a cada item uma especialidade, né, com as orientações de quais são as indicações para se encaminhar para esta especialidade, quem é que pode solicitar. O guia não está aberto, viu, Elba? O guia não está aberto? Vamos descobrir o que é que está acontecendo com a projeção. Para mim mostra... Para mim está mostrando a apresentação. Ninguém está visualizando o instrumento? Agora projetou, El. Agora entrou. Pronto. E aquelas tabelinhas que nós passamos, vocês também não visualizaram, é isso? Pronto. Aniversário. Meu marido está me ligando. Comprei, minha filha, você não sabe. Quem estiver com o áudio aberto vai fechando, porque o som está um pouquinho comprometido também. Vamos lá, gente. Esse é nosso guia, tá? Lembrando que o guia tem essa função primeira de nos orientar em relação ao fluxo, em relação aos critérios para encaminhamento, tá? Em relação a quem são os solicitantes e quando iremos autorizar. Aqui por item, vocês vão acompanhando, né, a especialidade, então vamos procurando aqui a oftalmologia. É sempre bom estar projetando esse guia para que vocês possam se familiarizar com esse instrumento e possam estar fazendo sempre essa busca, né, a cada vez que tiverem alguma dúvida, na hora de encaminhar. Então, vamos aqui para a oftalmologia, ultrassom. Já passamos. Não adianta sumir o grafite, eu sei que eu vou fazer. Vou fechar e abrir de novo. E a gente abre direto em afetar. Pronto. Então, no item 6.3... Aí agora não apareceu de novo. Agora não apareceu? Eita, que tá danado. De novo. Tá projetado agora? Não. Para mim ele mostra projetado. Mais uma vez eu vou fazer a operação para ele projetar. Vou tirar. Deixa ele assim e dê um stop. Agora deixa ele ali. Olha aqui, ó. Pega esse aqui. Agora foi, né? Isso. Pronto. Então,
Vamos lá para o item 6.36, consulta em oftalmologia. Quando é que o paciente vai ser encaminhado para consulta no oftalmo? Né, nos casos de suspeitas diagnósticas de catarata, seja senil, juvenil, traumáticas, congênita ou de origem metabólica, pacientes com cefaleia, acompanhados de baixa acuidade visual sem causa aparente, com déficit visual, pacientes com doença de córnea e da superfície ocular, doenças das pálpebras, das vias lacrimais e órbita, doenças das vias lacrimais, estrabismo, glaucoma, hanseníase, inflamação ocular, leucocoria, retinopatia diabética ou hipertensiva, teste do olho alterado, toxoplasmose, tuberculose ocular. Então, para todas essas hipóteses diagnósticas, vai haver um encaminhamento. E o que é que precisa para todo encaminhamento, né? Obviamente, a guia SUS-1, que deve ser devidamente preenchida. Lembrando que nas guias, todos os campos eles têm que estar preenchidos, nome completo, legível, motivo do encaminhamento. E agora, a partir de agora, dessa validação, nós vamos estar exigindo a ficha de referência e contra-referência para todos os encaminhamentos, onde o profissional vai lá preencher por que está encaminhando, né, o que é que está suspeitando, qual exame já realizou, certo? Se houver algum exame complementar já disponível, vai também juntar com esse encaminhamento para que o especialista possa ter acesso e, havendo disponibilidade também, já incluir os exames para suspeitas diagnósticas de diabetes ou hipertensão, né? Então, juntar exame de glicemia, hemoglobina glicada, hemograma, triglicerídeos e colesterol, e também, nos casos de suspeitas de tóxico, incluir os exames IgG e IgM para tóxico. Quem é que pode solicitar? O clínico, o endócrino, o enfermeiro do PSF, o médico do PSF e o pediatra. Na sexta passada, que nós falamos de forma detalhada sobre o protocolo, né, nós deixamos muito claro de que, havendo necessidade, outros profissionais eles podem também fazer a solicitação, mas vão estar sempre que está justificando, né, o motivo dessa solicitação. Por que que eu não estou aí incluída entre esses profissionais solicitantes que estou fazendo essa solicitação? Então, basta justificar. Um outro item é a consulta em oftalmocirurgia, para aqueles usuários, né, obviamente, que necessitam fazer cirurgias oftalmológicas, e também é necessário apresentar a guia SUS-1, sempre devidamente preenchida, junto com a ficha de referência e contra-referência, e é importante ressaltar que para as cirurgias a gente precisa fazer a autorização e tem que estar lá registrado, né, o tipo de cirurgia, qual é o tipo, qual é o código e a justificativa. A cirurgia, aliás, as solicitações que vão vir da atenção básica, elas vão ser todas para o especialista. Quem consulta, quem solicita cirurgia oftalmológica é o especialista, o oftalmologista. Então, eu estou falando isso porque chega muito caso de encaminhamento, né, de cirurgia por outros especialistas. Então, a partir dessa validação, a gente somente recebe para agendar a triagem do oftalmocirurgião para os pacientes que passaram pelo oftalmologista. E, finalmente, a consulta de retina, né, de retinologia, para aqueles pacientes que precisam passar pelo retinólogo, sempre as mesmas exigências, guia SUS-1 devidamente preenchida, ficha de referência e contra-referência, e registrar o tipo de avaliação, por que está solicitando, e quem é que pode solicitar: o clínico, o endócrino, o oftalmo, o médico do PSF e o pediatra. Aqui só é a nossa parte burocrática do guia, né, onde realmente a equipe da regulação vai estar atenta, porque vai estar exigindo essas guias para poder autorizar o encaminhamento. E agora a gente vai iniciar, né, a conversa com o nosso querido Dr. Ozite. Eu quero agradecer muito a presença do Dr. Ozite aqui conosco, né, por ter aceitado esse convite, por ter a sua participação aqui. Dr. Ozite, que é médico da nossa rede, né, oftalmo da Policlínica Municipal, então vai conversar comigo, conhecendo de fato, né, do que a gente está falando, porque ele recebe esses encaminhamentos, ele atende os nossos pacientes, ele contra-referencia, então, muito bom ouvir, né, a palavra não só do especialista, mas do especialista que está atuando na nossa rede, no nosso dia a dia, e que com certeza vai poder estar contribuindo com essas orientações. E aí, doutor, o que é que o senhor achou? Esses dados aí de produção, a gente está produzindo muita consulta de oftalmo, a gente está produzindo muito exame, é porque a gente
precisa muito, a gente está fazendo um encaminhamento indevido, existe encaminhamento além da necessidade real, ou, na verdade, a gente precisa encaminhar muito mais e está encaminhando pouco, né? Qualquer que o senhor consegue olhar e analisar em relação a esses dados, se é que esses dados eles podem trazer pura e simplesmente uma observação. Como é que o paciente chega na oftalmologia? Ele sabe por que ele está indo para o oftalmologista? Né? Ele entende por que ele foi encaminhado, qual é o objetivo dessa consulta, né? Como é que é esse encaminhamento. Essas guias estão chegando com essas observações, né? As fichas têm chegado bem preenchidas, ou o paciente está chegando no consultório do oftalmo sem saber por que está chegando, sem saber se ele tem alguma suspeita, e aí está começando, naquele momento, o processo de investigação. Fala um pouquinho sobre isso, né? E passa as orientações, porque estamos hoje no dia de validar esse nosso protocolo de oftalmologia. É um momento importante, é um momento ímpar, onde a gente realmente vai buscar a normatização, né? E vamos seguir à risca esses critérios que a gente precisa buscar uma oferta mais resolutiva e mais também econômica, mais responsável, né, no nosso município. E por isso a gente lhe fez esse convite. Fique à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado. Eu quero começar agradecendo, Elba, você e a equipe aí por esse convite honroso. É uma alegria muito grande poder participar aqui desse bate-papo. Eu preparei aqui um material para passar para vocês, e depois disso acho que vale a pena a gente entrar então em algumas questões, liberar para você e outras pessoas fazerem as perguntas, né? Mas eu vou compartilhar então aqui uma tela com vocês para falar um pouquinho sobre a minha impressão a respeito da oftalmologia, tá? Então, eu vou só ver se eu consigo passar aqui, tá, gente? Só. Perfeito. Vocês estão conseguindo visualizar aí, né? Tranquilo? Pronto, maravilha. Então, vou começar dizendo assim que a nossa função como médico, como oftalmologista, né, é diagnosticar o paciente, tratar a patologia, prevenir. A oftalmologia trabalha muito com prevenção, mas eu entendo também que é o nosso papel social, um papel informativo, né? Então, em cima desse papel de informar, eu já tive algumas oportunidades assim de participar de eventos conversando com a sociedade, mas essa é a primeira vez que eu tenho a oportunidade assim de conversar com outros colegas e com a equipe da gestão. Então, um momento assim ímpar para mim, né? Então, eu quero agradecer muito essa oportunidade, porque vocês estão me permitindo aqui fazer o que o oftalmologista precisa estar fazendo. Então, de alguma maneira, contribuir aqui com a oftalmologia do nosso município é uma alegria muito grande para mim, tá? E nossa visão hoje vai muito além da ideia de prevenção da cegueira, né? Na verdade, a ideia da preservação da visão. A gente vai ter que comentar aqui sobre algumas falhas do sistema, algumas coisas que precisam ser melhoradas, mas eu não gosto de falar só sobre a parte vazia do copo, né? Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre a parte que já está com água, né? E assim elogiar o nosso sistema de saúde, gente. Quando a gente pensa, por exemplo, em algum país já elitizado, um país rico, né? A gente vai ter inveja de uma série de coisas, da infraestrutura, do turismo, mas quando a gente fala de sistema único de saúde, né? O nosso país, na verdade, é exemplar para a maioria dos países desenvolvidos. Aqui a gente tem coisas que não vão ser encontradas em países desenvolvidos. Pegar um paciente que não tem renda, tem uma renda mínima, ele vai ter acesso tanto a uma consulta oftalmológica quanto uma cirurgia caríssima, por exemplo, a cirurgia cardíaca, sem desembolsar um centavo, e ainda vai ter direito a pegar medicação, né? Isso aí é um exemplo no nosso país. Pô, é o ideal? Não, porque a gente tem uma limitação de recursos, tem uma demanda gigantesca, mas é um sistema de saúde fantástico, né? Eu queria começar falando isso e também trazendo um pouquinho de dados aqui a respeito
nosso país em relação à parte visual, né? Cegueira e deficiência visual. Os dados aí do IBGE de 2019, né? Mostra que no Brasil nós temos 528 mil pessoas cegas e 6 milhões de pessoas com deficiência visual severa. É muita gente com deficiência visual. E eu quero chamar a atenção porque a maioria desses casos, claro que não todos, mas a maioria desses casos são casos de cegueira e deficiência visual que poderiam ter sido prevenidos se os pacientes tivessem realizado uma consulta oftalmológica em tempo hábil, né? Então, eu coloco aqui o exemplo de crianças, né? Por exemplo, com uma doença congênita, né? Se a gente pega uma criança recém-nascida e descobre cedo que ela está com uma catarata congênita, dá para fazer uma cirurgia e essa criança, na fase adulta, vai estar enxergando, mas se demora, já era, vai ficar cega, né? Ambliopia, gente, o que é? Imagina só, uma criança que aparentemente está enxergando bem, está tudo ótimo, os pais não percebem, mas essa criança, de repente, tem meio grau em um olho e 8 graus de miopia no outro. A criança ainda não sabe nem falar direito, quanto mais dizer, olha, não estou enxergando de olho. E os pais normalmente esperam a criança chegar em uma fase já mais avançada ali para fazer exame, com 8, 10 anos de idade na escola. E aí perde a oportunidade de tratar a ambliopia. Essa criança vai ter uma deficiência visual na vida adulta para sempre, né? Uma coisa que pode ser tratada na infância. Se isso for descoberto com 2 anos, com 3, vai fazer tampão, uso de óculos e a visão desse olho vai ser desenvolvida. Então, olha só, a importância da prevenção dentro da oftalmologia, né? Na vida adulta também, né? Então, o paciente vai fazer uma consulta querendo, doutor, eu quero enxergar melhor, me passe um óculos. O oftalmologista ele tem essa visão ampla, ele vai pesquisar e saber se existe uma doença ali que pode provocar uma perda da visão, né? E às vezes a gente descobre no adulto um ceratocone, um glaucoma, uma retinopatia, né? Os erros refracionais também assim limitam muito a qualidade de vida. Muita gente assim que sinto dor de cabeça no trabalho, na verdade falta de um exame oftalmológico ali que um óculos melhoraria muito essa qualidade. E no idoso nem se fala, né, gente? É catarata, glaucoma, retinopatias. Eu coloco aqui a foto de uma catarata total já, né, no nosso slide aí. Isso é algo mais raro de ser visto hoje nos grandes centros, né? Em Salvador, região metropolitana, aqui já não é tão comum. Mas eu já tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos de oftalmologia em cidades do interior. E quanto mais longe da capital, mais comum a gente encontrar pessoas assim com um quadro desse, com catarata já total, completamente cego, com um tipo de patologia que, se fizer uma cirurgia, no outro dia ele estaria enxergando bem, né? Então, casos preveníveis, né? Por que eu estou falando isso, Elvio? Porque colocando aqui imaginando aqui um cenário ideal. Imagine que não houvesse limitação de recursos. Eu sei que existe uma grande limitação, mas se não houvesse, qual era o ideal? O ideal é que toda a população passasse por um exame oftalmológico anualmente. Né? Talvez fosse interessante, além do médico lá da saúde da família, tivesse também um oftalmologista da família, né? Para fazer exame em todo mundo. Isso seria uma situação ideal. Porque todo mundo deveria fazer um exame oftalmológico anual preventivo, né? Independente de ter sintomas ou não. É claro que a gente sabe que isso não é viável, né? Existem uma série de limitações, a principal delas é uma limitação financeira, né? E decorrente disso a gente vai ter uma limitação estrutural, não tem hospitais e clínicas suficientes, não tem recursos humanos, médicos suficientes, técnicos, né? A demanda não para de crescer, porque as pessoas têm dificuldades visuais sempre, né? Então, diante desse quadro todo é que entra, na verdade, o papel aí de gente competente aqui, como essa equipe, que vai estar estudando como é que se faz para racionalizar esses recursos, né? E aí eu quero também parabenizar aqui a equipe por esse trabalho. Eu li aqui o nosso guia, muito bem elaborado, né? E eu quero parabenizar mais do que isso, mas não só pelo guia, mas principalmente por essa ideia de estar chamando os médicos, que é quem estão lá na frente da batalha, né?
para dialogar, para dizer o que a gente pode fazer para melhorar, para racionalizar esse recurso, e estar ouvindo nossas opiniões. Poder falar isso aqui com a gestão para mim, fenomenal, viu? Então, quero, de novo, agradecer. Eu tirei isso aqui lá do nosso guia, né? Algumas das funções importantes da regulação, é utilizar de forma racional os recursos. Para quê, gente? Para evitar o colapso da rede, né? Brincar, vai colapsar, né? Evitar o congelamento, não para de ter, como o Elba falou aí, gente chegando, né? A gente oferece 1.000 e tantas consultas, mas continua chegando mais gente do que o que a gente oferece. E aí, o que a gente faz? Então, o papel da gente está pensando a respeito disso, né? Eu tirei essa frase também do guia, né? Que fala aqui, olha, que a atenção básica não deve tratar e pedir exames que sejam de competência exclusiva da atenção especializada. Eu coloquei isso aqui para chamar a atenção para um detalhe, né? A pessoa que está lá na unidade de saúde da família, o clínico que está lá, ele vai poder tratar, por exemplo, um diabetes, tratar uma hipertensão, sem precisar mandar para o endócrino, mandar para o cardiologista, pode. Mas a oftalmologia é uma especialidade diferente. A gente não vai imaginar um médico da unidade de saúde da família passando óculos para os pacientes, né? Então, é uma área muito específica, né? Vamos lá. Quem é que vai estar regulando os pacientes para oftalmologia, né? Eu queria estar pensando um pouquinho disso. O clínico geral, obviamente, né, que está lá na unidade de saúde da família, é quem vai mais estar enviando os pacientes. E aí a gente precisa pensar a respeito de como racionalizar, como equalizar. Eu coloquei aqui alguns critérios que eu considero mínimos, né? Não, o ideal, como eu disse, em um mundo ideal, sem limitação financeira, era enviar todo mundo. Você já fez seu exame esse ano? Não fiz, então tem que fazer. Não dá para fazer assim. Então, a gente tem que pensar nos critérios mínimos para encaminhamento. Eu coloquei alguns deles aqui, tá? Obviamente, o paciente chega com a queixa visual. O clínico precisa encaminhar para o oftalmologista. Aqui existe um papel que foi colocado também no nosso guia aí, de critérios, né? Isso é uma coisa importante. Então, você imagina que uma pessoa diz assim, doutor, meu óculos está velho, já tem mais de 1 ano. Como você enxerga bem? Não enxerga. Esse paciente ele precisa fazer exame, não é uma prioridade. Agora, é um paciente que tem 7 graus de miopia. Chega lá no clínico, doutor, meu óculos quebrou. Esse paciente, se não tiver um exame rapidamente para fazer o óculos dele, ele fica impossibilitado de trabalhar, fica com a limitação no dia a dia dele. Então, essa organização de prioridades, eu penso que é algo importante a ser discutido aí em relação ao papel do médico da unidade de saúde da família, né? Obviamente, o paciente que está com dor de cabeça, com cefaleia, o clínico também vai estar pensando, é um paciente que pode estar com problema de visão, precisa fazer uma avaliação oftalmológica, né? Existem patologias que têm repercussão oftalmológica. Então, o paciente tem diabetes, ele pode desenvolver uma retinopatia diabética, é necessário fazer um exame, né? Tem hipertensão, está com toxoplasmose, e outras doenças, são doenças que podem ter uma repercussão oftalmológica. É importante que esses pacientes também sejam encaminhados para a nossa avaliação, né? Pacientes que têm uma doença ocular detectada. Então, o médico clínico está fazendo o exame e percebe que ele tem um estrabismo, que a córnea não é transparente, que tem uma doença de pálpebra, que está lacrimejando muito, né? Ele vai encaminhar também para uma avaliação. Vamos adiante. O que mais? Foi colocado por Elba no início, né? Pessoas idosas, naturalmente, elas já têm uma tendência maior a ter glaucoma, catarata. Importante estar fazendo avaliações aí, preventivas ou, muitas vezes, já no intuito de tratar mesmo a patologia, né? Pacientes que estejam usando medicações que têm repercussão oftalmológica. O paciente está usando corticoide crônico, esse paciente ele pode desenvolver glaucoma, pode desenvolver catarata medicamentosa. Então, assim, é um critério importante também para que esse paciente seja encaminhado e avaliado de rotina, né? E, obviamente, tem outros casos, né, gente? Eu não coloquei, por exemplo, aqui um histórico familiar. Então, o clínico está lá conversando,
Você tem história de patologias, pacientes que têm uma história forte de glaucoma na família. É importante que ele faça uma avaliação. Mas, assim, eu coloquei aqui critérios mínimos que eu imagino que são critérios para o clínico geral encaminhar esses pacientes para um especialista, que é o oftalmologista, né? Mas, obviamente, Elba também já começou a sinalizar isso ali atrás, não é somente o clínico que vai nos encaminhar pacientes, né? Então, tem outras especialidades que, volta e meia, vão precisar de um parecer oftalmológico, né? Então, o endocrinologista, né? Então, doenças como diabetes, hipertireoidismo, né? Podem ter, desenvolver sequelas, problemas na área oftalmológica. Então, provavelmente, são médicos que vão estar interagindo com a oftalmologia. Pediatra nem se fala, né? Além do teste do olhinho, essencial, né? Pega uma criança, às vezes, com estrabismo, deve estar encaminhando esses pacientes. Cardiologista que tem, tratando pacientes com hipertensão crônica, sabe que aquilo ali pode provocar um problema ocular. Neurologista, né? Então, pega um paciente que está com uma cefaleia constante, será que é neurológica? Será que é oftalmológica, né? Qual a causa dessa cefaleia? Ou está com uma lesão na hipófise, sabe que isso aí pode provocar danos no campo visual do paciente, ele vai solicitar também a avaliação do oftalmologista, né? Infectologistas, né? Então, a gente tem pacientes aí, por exemplo, com tuberculose, com toxoplasmose, HIV, que podem também ter uma repercussão retiniana, né? A dermatologista, né? Imagina um paciente com herpes zoster pegando a região da face, pálpebra, pode atingir o olho também. Então, eu coloco aqui embaixo, gente, que isso é uma via de mão dupla. Por quê? Porque o oftalmologista também pode precisar interagir com esses colegas, né? Então, se eu tenho um paciente que está com dor de cabeça e eu passei o óculos e ele continua com dor de cabeça, eu preciso que você faça uma avaliação neurológica. Pode ter uma causa neurológica e não oftalmológica, né? Se eu descubro ali um paciente com uma retinopatia sem ele nem saber que tinha diabetes, eu digo, opa, faça uma avaliação porque você deve estar com diabetes e vou encaminhar para um colega, né? Então, é algo interessante para ser discutido. Como é que a gente faz isso? Eu posso encaminhar diretamente aí para esse colega, ele vai ter que passar de novo pela unidade de saúde da família, né? Enfim, eu queria colocar aqui sobre essa interação entre as especialidades. Eu quero aproveitar esse ponto que é muito importante para trazer uma questão. O que é que o clínico ou o endócrino vai solicitar? Ele tem um paciente com diabetes, por exemplo, a gente recebe os pedidos de formas bem diversificadas, né? Tem gente que pede uma consulta oftalmológica com fundoscopia, outros colegas pedem um mapeamento de retina, outros vão pedir uma consulta com retinólogo, outros vão pedir um mapeamento de retina com retinólogo, né? Qual é a diferença disso aí? Como é que a gente deve estar solicitando, né? Eu coloquei aqui em cima, gente, uma foto da visão que a gente tem de um paciente normal e um mapeamento de retina. Então, vocês estão vendo ali, amarelinho, ali, um disco chamado disco óptico. Se eu for fazer somente uma fundoscopia, eu mal vou ver, eu vou ver esse disco. Eu não consigo ter essa visão ampla. Aí eu vou mexer o aparelho para ver um pouquinho mais do lado, sabe? Vejo tudo grande, só que não tenho essa visão ampla do todo. Essa visão, só quem permite é o mapeamento de retina. A oftalmoscopia não me permite ter essa visão ampla, né? Então, para avaliar uma retinopatia diabética, hipertensiva, uma sequela de uma medicação na retina, o ideal é que seja um mapeamento de retina. A grande questão que eu queria também trazer para vocês aqui é que o oftalmologista não precisa ser retinólogo para fazer o mapeamento de retina. O oftalmologista geral, ele faz mapeamento de retina. Ele encaminha para um especialista de retina casos mais avançados. Então, eu não sou retinólogo, mas eu tenho uma habilidade para dilatar um paciente, fazer um exame para ver se ele tem uma retinopatia diabética. Claro que eu tenho. Agora, se eu encontrar, olha, ele tem uma retinopatia diabética, agora eu preciso de um retinólogo
para definir se é um caso que vai precisar de um tratamento de laser, de cirurgia, né? Fazer um acompanhamento dessa progressão. Então, não é necessário que seja um retinólogo para fazer uma avaliação inicial. Porque um diabético, quero saber se o paciente tem uma retinopatia diabética, né? E isso tem provocado alguns transtornos. Ao ser convidado, eu liguei aqui para alguns colegas da nossa rede própria, né? Inclusive, parabenizar de novo aqui nosso município, né, que tem, além da rede credenciada, tem uma rede própria de oftalmo. A maioria dos municípios não tem isso, é uma coisa fantástica que a gente tem isso em Camaçari, né? Mas liguei para ele. Então, uma colega, por exemplo, me disse que estava acontecendo muito isso. Ela colocou um turno para fazer mapeamento de retina. E aí, quando chegava o paciente com a guia, estava lá, solicita um mapeamento de retina com retinólogo. E ela dizia, eu não vou poder fazer, porque o colega quer um parecer de um especialista, subespecialista, né, de um retinólogo, e eu não tenho essa subespecialidade. Então, paciente que pegou toda aquela fila de regulação para ir, chegou lá, não pôde, vai voltar para a fila, para agora marcar com um especialista de retina. E, muito provavelmente, um caso que essa colega poderia ter resolvido se não tivesse sido solicitado dessa maneira, para um especialista de retina, né? Vamos adiante. Se tiverem dúvida, gente, vão anotando aí para depois a gente ter o nosso papo. A gente precisa falar também, Elba também já introduziu esse assunto, sobre a regulação dentro da especialidade, né? Oftalmologia é uma área que tem muitos exames complementares, né? E o próprio oftalmologista é que vai pedir a maioria deles. Não vai ser o clínico que vai pedir uma curva tensional, uma paquimetria, biometria, não. Ele vai pedir a avaliação com o oftalmo. E o oftalmo vai, a partir daí, definir quais são os exames necessários ali para dar um diagnóstico de glaucoma, de retinopatia, de catarata, para encaminhar o paciente para a cirurgia, né? Então, essa regulação dentro da especialidade, de um oftalmologista para outro, um subespecialista, né? Vai acontecer isso, né? Com solicitação de exames complementares, uma avaliação de um especialista, uma indicação cirúrgica. Então, o colega oftalmo que atende só a parte clínica, ele vai encaminhar para um cirurgião, né? E aqui existem algumas questões que eu queria estar colocando, né? Esses pacientes, o ideal é que ele, de fato, ele não precise voltar à atenção básica, que ele já, ali do oftalmologista, ele vá até o outro especialista fazer o que é necessário, né? E eu queria dizer assim para vocês, aproveitar esse nosso papo aqui com essa equipe para falar sobre a falta de informação que a gente tem, nós da rede própria, a respeito da rede credenciada. E eu queria saber se era só eu, liguei para os colegas e vi que é uma coisa geral. Nós não sabemos qual é a rede credenciada, quais são os exames, a quantidade de exames que o município tem liberado para ser feito, né? Algo que, inclusive, eu queria sugerir não somente a gente ser informado, mas haver um diálogo, porque é possível que, isso sendo feito sem o apoio de um oftalmo, que se credencie uma quantidade muito grande de exames que não são tão importantes para a gente e que outros exames que seriam mais importantes a gente tem uma quantidade pequena. Então, esse diálogo é importante para a gente estar sabendo qual é a rede credenciada, quais são os exames, qual a cota que a gente tem, né? Porque aí a gente também vai exercer aquela questão de estabelecer critérios. Se eu tenho uma cota pequena, tenho um caso mais grave, um caso assim que é só uma suspeita leve, eu vou dar uma prioridade ao caso mais grave, né? E em relação também ao encaminhamento de cirurgias, nós não temos noção assim, onde é que os pacientes... A gente dá a solicitação de um paciente com pterígio ou com catarata, mas eu não sei para onde esse paciente vai, qual é a nossa rede, qual a cota de cirurgias que existem. E esse diálogo com a rede própria, eu acho que vai ajudar muito nesse processo de melhorar nosso sistema de regulação, tá? Vamos adiante. Gente, agora eu vou abrir o coração para vocês aqui, tá? Para falar um pouquinho sobre o que eu acho que é o nosso gargalo no Sistema Único de Saúde. O que é que pega, né? Para mim, são as idas e vindas, sabe, do paciente.
nesse sistema de... somente em oftalmologia, que tem muitos exames. Então, um paciente vai e faz uma consulta. Aí eu preciso de um mapeamento de retina, eu vou solicitar, o paciente vai de novo para a regulação. E se eu tiver que solicitar glaucoma, por exemplo, porque glaucoma, a gente não tem um exame para dar um diagnóstico de glaucoma. Tem uma bateria, meio que um quebra-cabeça, e a gente vai somando, sabe, juntando as peças ali para dizer se o paciente tem glaucoma ou não. Aí eu peço ali 4, 5 exames para um paciente para conseguir definir se é glaucoma, se precisa ser tratado ou não. Aí o paciente vai marcar um exame em um lugar, outro exame em outro lugar, né? E às vezes acontece isso como esse que veio fazer o mapeamento e com a colega ela disse não, porque aqui foi pedido mapeamento e lá vai o paciente de novo, sabe? Rodando. Isso aí, para mim, é a grande dificuldade, principalmente numa área nossa, como a oftalmologia, que tem essa quantidade de exames, né? E eu queria, primeiro, falar assim para vocês que isso tem provocado o crescimento o surgimento de muitas clínicas populares. Eu acho que isso é uma consequência legítima, né? Existe uma demanda, um monte de gente precisando, o sistema tem essa dificuldade, uma fila de espera grande, uma burocracia, o paciente vai e volta muitas vezes, e ele diz, não, vou juntar um dinheirinho, vou fazer minha consulta, né? E aí surgem as clínicas populares oferecendo aí o serviço em um preço mais barato. Isso, para mim, é uma consequência legítima. Mas existe, gente, uma consequência ilegítima, que eu também queria estar chamando a atenção para vocês aqui, que é a prescrição de óculos por não médicos. Isso é uma coisa que surgiu em decorrência dessa necessidade da população, né? Aproveitadores aí começaram, junto com o lobby de uma rede de óticas que deseja vender mais seus produtos, né? Então, se criou essa ideia da pessoa que não é médico prescrevendo óculos, né? E é uma tristeza ver isso, é uma luta judicial que, inclusive, já chegou até o Supremo Tribunal já decidiu que eles não podem prescrever óculos, mas a gente sabe como é o nosso sistema jurídico, então aí vem embargo disso, daquilo, uma luta terrível, mas assim, os danos visuais são terríveis, tá? E eu fico muito triste em ver que existe isso aqui na nossa cidade, né? Gente que não é médico prescrevendo óculos e recebendo alvará da vigilância para poder fazer essas avaliações. Não sei nem como é que eu chamo, sabe? Mas eu já tive a tristeza assim, de ver algumas sequelas graves, sabe? De ver pacientes com glaucoma ficar cego porque ia fazer esses exames e não tinha um diagnóstico. Paciente com retinopatia diabética. Retinopatia diabética, quando você tem um caso leve, é possível tratar, mas chega a partir de determinado ponto que ela se agravou lá na retina, não tem mais jeito, é cegueira. E eu já peguei gente que ia fazer essas avaliações aí, recebia a receita de óculos, quando a visão estava muito danificada, veio parar na minha mão. Isso agora não tem mais jeito, já perdeu a visão, não tem. Eu levei para um retinólogo, disse aqui não tem mais o que fazer, nem cirurgia mais resolve. Então, assim, queria chamar a atenção aqui para a nossa gestão a respeito do cuidado com a saúde visual da nossa população, né? Para a gente ter muita cautela em relação a isso. E eu queria também aqui chamar a atenção eu queria, na verdade, me espelhar um pouquinho na rede privada, gente. Por que na rede privada as coisas acontecem de maneira mais efetiva? E queria trazer algumas comparações que eu acho que são importantes para a gente estar refletindo a respeito da nossa atuação, particularmente, óbvio, na minha área, né, de oftalmologia, tá? Então, o que acontece, gente? Eu atendo aqui na cidade, tanto na rede privada quanto na rede pública, tá? Então, eu posso fazer essa comparação. Na rede privada, se um paciente chega para mim para fazer a consulta e precisa de procedimentos, aqueles procedimentos que podem ser feitos no mesmo dia, vão ser feitos no mesmo dia. Não existe essa ideia de um paciente que precisa de um mapeamento de retina, ir para casa para marcar, para voltar e fazer um mapeamento de retina, ou uma paquimetria, ou uma gonioscopia. Então, não tem essas indas e vindas, né? Ao contrário da rede pública, o paciente vem para uma consulta, você tem aqui, tem diabetes, vai marcar um mapeamento de retina, lá vai o paciente de novo ficar circulando, né?
E procedimentos mais complexos, tem alguns que não dá para fazer no mesmo dia, né? Uma curva tensional é o dia inteiro, o paciente tem que marcar. Mas no dia que ele for marcar essa curva, ele já vai aproveitar para fazer campimetria, fazer o check-up de glaucoma em um dia só, né? Diferente, de novo, da rede pública, que ele vai marcar, às vezes, em lugares diferentes, vai fazer a paquimetria em um lugar, a curva tensional em outro, tal. Isso, para mim, é um grande transtorno do paciente da rede pública, né? O sofrimento que ele tem, assim, que diminui a nossa resolutividade, que provoca uma demora, e o sofrimento para o paciente, né? De rodar tanto para conseguir fazer um tratamento, tá? Tem solução isso, gente? Estou chegando para a parte final aqui, tá? De minha palestra aqui com vocês, e queria sonhar um pouquinho com vocês, tá? Ainda aqui, falando aqui sobre algumas diferenças na rede privada e rede pública. Por exemplo, a diferença de aparelho, Deixa eu ver se eu trouxe uma coisa que eu fiz hoje aqui para vocês. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Eu fiz esse exame aqui, cadê a câmera? Aqui. Eu fiz esse exame, olha, em um paciente hoje, na rede privada. Observe aqui que todas as medidas estão iguais, tá? Mais 3, menos 1,5, 83. 3 medidas. Aí depois 3 medidas do outro olho. Todas as 3 medidas iguais também, tá? Por quê? Porque eu tenho um autorrefrator de alta qualidade. Ele me dá um grau com uma precisão que não é 100%, mas beira isso, tá? Então, eu vou levar esse paciente para fazer a consulta e já vou com um grau muito próximo, um pouquinho para cima, para baixo, vejo o que é melhor para o paciente, maravilha. E vou prescrever o óculos dele. Quando a gente faz isso no nosso aparelho aqui, por exemplo, da Policlínica, 3 medidas, as 3 vêm diferentes. E vêm diferentes, às vezes, com diferença grande. Eu não sei qual é a certa, não tenho ideia. Então, eu vou levar o paciente para fazer um teste muito mais demorado. E pior, boa parte dos pacientes assim, da rede pública tem uma dificuldade maior de ser assertivo, de confirmar, olha, essa está melhor, essa não está. Então, assim, normalmente se tem aquela ideia de que a consulta na rede pública é um pouco mais rápida, porque na rede privada o médico tem que ali prender com carisma, né, a atenção do paciente para que ele queira voltar para esse médico e tal. Por incrível que pareça, na oftalmologia, eu falo a vocês que a consulta na rede pública é mais demorada, por causa de questões como essa, né, de qualidade, de aparelho, né? Olha essa pergunta aqui. Será que para o oftalmologista, não é uma pergunta, é uma afirmação, para o oftalmologista realizar os procedimentos, teria que diminuir a quantidade de consultas, né? Então, imagina que a gente quisesse pegar esse modelo da rede privada e dizer, não, o médico vai receber um paciente para fazer a consulta, ele precisa de um mapeamento de retina, ele vai fazer no mesmo dia, para não ter que ficar rodando. Precisa de uma gonioscopia, pelo menos esses exames básicos, ele faz no mesmo dia. Mas aí o médico vai precisar gastar mais tempo, ele vai ter que diminuir a quantidade de consulta, né? E se houver uma outra alternativa, né, eu vou estar trazendo aqui para vocês mais uma experiência da rede privada, e é o que a gente chama de pré-exames. O que acontece na nossa rede privada? Uma técnica, uma pessoa treinada, ela vai fazer essa autorrefração, que é esse examezinho que eu mostrei para vocês. No aparelho do lado, ela vai tirar a pressão do paciente com um tonômetro de sopro, né? É um aparelho que nem encosta no olho, então não precisa ser o médico fazendo. E o paciente já entra para mim com um exame de qualidade, com a autorrefração na mão, com a pressão ocular na mão, enquanto na rede privada, enquanto na rede pública, eu vou sentar lá para fazer cada um desses exames, vou tirar a pressão do olho do paciente, tudo isso aí leva tempo, faz com que a consulta seja mais demorada, né? Então, o pré-exame permite isso, consultas mais rápidas, tempo para fazer mais procedimentos, né? Aí, vamos imaginar que a gente quisesse estabelecer algo desse tipo na policlínica, por exemplo. Vamos treinar uma pessoa para fazer um pré-exame
e o paciente já entrar com esses exames na mão, e a consulta se tornando mais rápida, o médico vai ter mais tempo para, combinando com ele, ó, você vai ter consulta mais rápida agora, mas você vai fazer aqui um mapeamento, a gonioscopia, né, para não precisar ter essa circulação do paciente tantas vezes na regulação, e a gente procurar ser mais resolutivo, né? Vamos lá, o que é que seria necessário? Ia ter um custo, óbvio, né? Qual é o custo? Comprar um autorrefrator melhor, um tonômetro de sopro para já dar uma tonometria, uma lente de gonioscopia, um paquímetro. Não vamos fazer logo a paquimetria ali no dia da consulta. Estou sonhando aqui, viu, gente? Estou sonhando alto, tá? Ia ter que redirecionar uma funcionária para fazer o pré-exame. Verdade, né? Em compensação, ali no mesmo dia o paciente já teria não só a consulta, mas a consulta, tonometria, fundoscopia, mapeamento de retina, gonioscopia, paquimetria, não inflação, tá? Então, eu queria levantar duas coisas. Vocês perguntam assim, poxa, mas e esse custo, né? Aí eu levanto a primeira pergunta, e a melhora na eficiência do serviço? Mas até em relação ao custo, eu queria levantar uma outra questão, né? E o que talvez fosse economizado na rede credenciada? Porque se na rede própria a gente conseguisse fazer exames assim, diminuiria a necessidade de fazer isso na rede credenciada. Então, vamos supor que se gastasse aqui 100 mil para comprar os aparelhos e estabelecer esse modelo. Se economizar 10 mil por mês na rede credenciada, em um ano você já está no lucro, né? Então, estou sonhando alto e colocando aqui para vocês o que eu acho que poderia diminuir esse transtorno para os pacientes e esse gargalo que eu acho que é essas idas e vindas, principalmente numa área como essa nossa, que é uma área que tem muitos exames, né? O paciente tem que fazer muitas e muitas vezes, né? E, gente, eu quero encerrar, então, aqui minha parte, deixando aqui essa frase, tá? Tão importante quanto enxergar bem é escolher com sabedoria para onde olhar. E aí eu deixo um versículo bíblico. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, que Deus nos dê sabedoria, nos dê saúde ocular para nós, para a nossa população, e nos dê sabedoria para direcionar os olhos para o lugar certo. Queria agradecer de novo e ficar aqui à disposição para as perguntas. Maravilha, doutor. Muito obrigada. Foi uma apresentação bastante esclarecedora, né? Bastante didática. No finalzinho, um pouquinho polêmica. E foi legal essa provocação, porque realmente aqui deu pano para manga para a gente conversar. Eu queria, antes de entrar nas perguntas, que já estão aí no chat, algumas perguntas, fazer algumas considerações aí, algumas coisas que o senhor trouxe, tá? Em relação aos prestadores, né? Eu vi que você falou de que os oftalmologistas da nossa rede própria não conhecem muito quem são os prestadores, onde eles estão, quais são o elenco de exames e procedimentos que eles fazem, né? Qual é essa nossa oferta da rede prestadora, e talvez essas informações estão muito retidas, né, na regulação. Então, eu já coloquei aqui como encaminhamento, assim, imediato, uma rodada com os oftalmologistas, assim, vai ser um prazer para a regulação sentar com vocês e, assim, ouvir, ter esse feedback de vocês em relação a gente está contratando mais para alguns exames e poderia contratar mais para outros, menos para esses, né? A gente está investindo... É claro que a fila de espera, quando a gente trouxe ela para essa fila virtual, um dos nossos objetivos foi esse, conhecer de fato a nossa demanda reprimida em cada especialidade para a gente poder investir corretamente. Esse foi uma das encomendas do projeto da nova regulação e um dos nossos objetivos. Mas na oftalmologia, veja que a gente tem um desafio maior, como você falou, né? É muito específico. Então, esses exames que são solicitados dentro da consulta, a gente conseguir trazer para a fila seria complicado, né? Porque aí o paciente teria que retornar exatamente para ser inserido nessa fila e dessa forma a gente ter o registro. Então, o que foi que a gente fez até para melhorar essa situação que a gente já tinha identificado como um problema, pelo menos na rede contratualizada. Eu vou começar falando da rede contratualizada. Nós não fazemos mais essa rotina que o senhor chamou de embaraço, né? Onde o paciente vai no prestador, faz a consulta e depois tem que voltar para marcar. Não. Nós autorizamos a consulta de oftalmologia e quando ele vai, já está pré-autorizado que se façam os exames complementares de oftalmologia
E aí, assim, a agenda desses exames, se vai ser na mesma hora, né, após a consulta, se vai ser no turno oposto ou no dia seguinte, é uma programação do próprio prestador. Né? Então, eu sei que tem prestador que faz no mesmo dia e o paciente sai todo prontinho, e alguns que já saem com agendamentos, né? Sabemos que alguns realmente têm que ser agendados para dias diferentes, por conta de algum preparo ou momento que tem que ser feito específico, e alguns exames por serem mais complexos, né, e realmente precisarem de um momento em separado. E lembrando também que aqueles de alta complexidade, eles precisam vir para a regulação, porque precisam de APAC, né, de autorização do médico regulador, para poder serem autorizados por conta do custo. Mas, assim, a gente já fez essa mudança já há algum tempo, e na rede contratualizada, o paciente faz a consulta e faz os seus exames. Eu observo que está acontecendo isso mais na rede própria, né? E a gente precisa aí refletir qual é o motivo, né? Você já fez essa reflexão no final, eu vou trazer para o começo da sua fala, de que talvez seja pela questão dos equipamentos, né? Talvez nós não tenhamos hoje os consultórios da oftalmologia na rede própria com a plenitude dos equipamentos, né? Então, talvez esse seja um ponto de investimento que deve ser feito de forma imediata, necessária, para esse consultório ficar resolutivo. Concordamos totalmente. Se a gente pode economizar na rede contratualizada e investir na rede própria, esse é o caminho, né? Quem trabalha com o SUS, o gestor do SUS, ele não vê de outra forma um melhor desenho que não seja expandir rede própria e enxugar a rede contratualizada que veio para complementar aquilo que a gente não puder ofertar. Então, às vezes, pela questão também do formato, né? A gente não pode comparar a rotina administrativa de um prestador, a da rede privada, com a entidade pública, né? Até a rotina das aquisições, né? Das compras. O hospital que é privado, ele compra, faz a compra, paga. No serviço público, a gente tem que fazer uma licitação, cotar preço, né? Fazer composição de preço, a gente precisa fazer processo licitatório, precisa fazer contratualização, e aí depois a gente precisa monitorar contrato, ver a execução. Então, é muito mais burocrático, né? Muito mais complexo fazer essa... Permite uma falazinha? Oi, claro. Pronto, só um parêntese aqui. Claro, viu, Elba, que dou toda a razão que você está dizendo, e sei que não dá para a gente imaginar o serviço público e o serviço privado da mesma maneira, tá? Eu só disse assim, vou me espelhar nele para tentar dizer como é que a gente pode tentar dar alguns passos para chegar um pouco mais perto, tentar melhorar um pouco, né? E você tocou nesse ponto da licitação, eu sei desse processo burocrático, o que eu queria dizer para vocês assim, é que nesse processo de licitação é preciso ter um apoio do especialista, porque tem que chegar na nossa mão um aparelho de qualidade. Sabe, se a gente for comprar o mais barato, acaba tendo esse tipo de transtorno que a gente tem. Então, não pode ser só o preço o critério. A gente vai ter que estabelecer os critérios de uma maneira que chegue na mão da gente o mais barato dentre os bons. Dentre aparelhos que tem nome, que a gente sabe, você tem 3, 4 marcas aqui, vai chegar um desses 4. Não pode botar um aparelho coreano de marca ruim como o nosso lá, que aí complica a nossa vida, entendeu? Mas você tem toda a razão. Lembrando, doutor, que a gente não pode comprar por marca, né? A gente só pode comprar pela especificação do produto. Então, eis outro desafio para a gente fazer uma compra exitosa e que a gente possa realmente comprar aquele produto com as características que a gente quer, é preciso fazer uma descrição de cada item, de cada detalhe, né? De cada funcionalidade daquele aparelho, para que realmente a gente consiga, ao final, fazer a compra ideal. E assim, não tenho dúvida que ter o especialista contribuindo nesse processo é tudo que a gente precisa e que a gente quer. Então, já estou aqui anotando, eu não sei se a Elane está aqui conosco na live, mas eu já vi que tem alguém da atenção especializada, acho que Sheila está aqui. E assim, tem vários deveres de casa para a gente, acho que a Dais vai fazer essa rodada de conversa. Já temos um especialista de oftalmologia se propondo a fazer esse diálogo, maravilha, né? Conversar sobre a especificação desses produtos, a qualidade, as características, para que as próximas aquisições sejam feitas realmente de produtos que atendam à necessidade do especialista, né? do serviço e, finalmente, do usuário. Então, a gente só ganha com tudo isso. Até a manutenção, doutor Zite, às vezes é mais complicada, né? Porque a gente tem que fazer
a licitação para adquirir e depois para fazer manutenção. Porque se quebrar, se um preguinho soltar, se uma laminazinha, uma lente quebrar, eu sei que tem muitas lentes, né? É uma burocracia, né? É lente que não acaba mais, eu sei que são itens frágeis, né? De muita fragilidade, então se cair, quebrar, às vezes peças importadas que são mais caras, e não só a questão do preço, mas assim, de dificuldade para ter essa assistência técnica. Então, tudo isso realmente é do nosso dia a dia. Eu sei que Elaine, se ela estiver nos acompanhando, e se não, ela vai receber, né, essa gravação, ela vai já trazer de que isso é a rotina, é o dia a dia, né, da policlínica, de ter esse problema e ter que resolver, mas, com certeza, com a consultoria aí do especialista para cada casa, né, dando essas dicas importantes, a gente melhora a resolutividade do nosso consultório, do nosso consultório da policlínica, e com certeza a gente qualifica muito mais, e isso para a gente é fantástico, né? Vi também a questão do elenco das cirurgias e dos exames, então lembrar de enviar, a regulação vai enviar um documento para os oftalmologistas, tá certo? Apresentando quais são os prestadores e quais são os exames que são realizados, as cirurgias, né? Dentro de cada prestador, para que vocês tenham essa informação e também possam informar o usuário, que às vezes ele fica, né, pergunta e vocês não sabem responder. Eu sei que isso, de certa forma, deve dar mais um parênteses, viu, Elba? Sim. Mais um parêntese. Eu acho isso fundamental, porque quando a gente fala assim da rede, da fila de espera, né, a de consulta é decorrente, sem dúvida, da procura na unidade da família, tal, mas assim, a fila de espera de procedimento, a grande maioria vai ser gerada pelo próprio oftalmologista. O clínico, ele vai pedir geralmente um mapeamento de retina, tal, mas assim, quem vai pedir os outros exames, conioscopia, curva tensional, é um oftalmo. Então, essa fila de espera dos procedimentos vem de solicitações de oftalmo. Então, é muito importante. Se a gente souber dessa rede credenciada, de cota, tudo, acho que é um passo importante para uma melhoria nessa área aí. Pronto, eu acho que é isso. Esse momento de validação, ele nos traz a outros desafios. Então, além de ter um instrumento para regular esse encaminhamento, né, saber quais são esses movimentos que a gente pode estar fazendo da atenção da equipe da atenção, dos profissionais de atenção com a regulação em saúde, para a gente poder fazer, né, os cursos funcionarem, né, da melhor forma. Doutor, eu vou partir aqui um pouquinho para o chat, tem algumas perguntinhas aqui, alguns comentários, certo? O primeiro comentário que eu estou vendo aqui: tem aparecido muitos pacientes nos postos, né, com suspeita de glaucoma, né? Então, se o senhor puder falar um pouquinho sobre esse aumento na incidência, né, a questão da gravidade dos pacientes com glaucoma. Eu sei que esses pacientes também são acho que é uma parte importante dos pacientes que têm gerado demanda dos exames de maior complexidade, né, também das cirurgias oftalmológicas. Existem aí alguns protocolos de atendimento, alguns já validados e outros ainda não validados pelo SUS. Então, é também uma outra questão que a gente traz, são esses relatórios que chegam dos especialistas aqui para a regulação, de compras de serviços ainda não contempladas, que não integram ainda o elenco SUS, né? E aí a gente, às vezes, precisa analisar, submeter a uma análise jurídica para, em alguns casos, partir para a compra dos serviços, e, em outros casos, retornar ao especialista, né, sugerindo que se avalie a possibilidade de uma outra linha terapêutica que possa ser contemplada pelo nosso elenco de oferta do SUS. Então, deixar essa sementinha. Você quer que eu vá falando as perguntas ou a gente vai fazendo esse bate-bola a cada uma, doutor Ziti? Vamos fazendo bate-bola. Pronto. Falando a respeito do glaucoma, né, é uma doença, principal causa, na verdade, de cegueira irreversível, que pode ser prevenida, né? Então, assim, o glaucoma, o médico não tem como retroceder. O que perdeu já era. Se perdeu 10% da visão, esses 10% ele não recupera. Se perdeu 100%, também não recupera. Diferente da catarata, por exemplo, se opera e melhora a visão. O glaucoma, o que perdeu, ele não recupera. O médico só consegue estancar, medicar para evitar uma progressão. Então, quando ele pega um caso grave, infelizmente, ele não tem mais como recuperar o que já foi perdido, 70%, 80%, às vezes 100% da visão, né? Vai tentar segurar o restinho que tiver.
né? Daí a importância de lembrar assim, que a consulta oftalmológica ela tem esse papel preventivo. A gente não vai só passar um óculos para o paciente, a gente vai fazer toda uma avaliação, né? E se perceber, por exemplo, ali uma escavação um pouquinho aumentada, é um sinal de uma possibilidade de glaucoma. Eu vou ter que pedir uma bateria de exames para investigar isso, né? Isso aí eu queria chamar a atenção para vocês, porque é o nosso papel. O papel do oftalmo é esse, né? O glaucoma vai acontecer mais em adultos, mais 40 anos para frente, mas tem pessoas novas que têm glaucoma, né? Glaucoma juvenil, glaucoma infantil também, né? Então, o médico vai estar atento a esses possíveis sinais, uma pressão intraocular elevada, uma escavação papilar aumentada, e outros critérios, um histórico familiar forte, que induzam a gente a pensar nessa possibilidade. Se existe essa possibilidade, a gente vai precisar fazer uma investigação, porque quando a gente descobre cedo, esse paciente ele vai se submetendo ao tratamento adequado, ele vai enxergar até o resto da vida dele sem problema nenhum, como uma pessoa normal. Mas quando a gente descobre tarde, a gente tem uma perda que pode ser pequena, grande ou até total, né? Então, a importância de um diagnóstico precoce, do tratamento precoce de glaucoma, faz a gente perceber ainda mais a importância da consulta oftalmológica de rotina. Uma coisa que eu preciso chamar a atenção do glaucoma, olha, ele é assintomático, não tem sintoma nenhum, até ficar grave. Quando ele estiver grave, a pessoa começa a perceber. E eu não estou vendo do lado, estou me batendo. Então, aí a pessoa já perdeu toda a chance de fazer um tratamento enquanto podia. Então, o paciente não está sentindo nada, mas tem um sinalzinho ali, uma escavação aumentada, uma pressão intraocular. A gente dá um diagnóstico precoce e evita uma perda, uma cegueira lá na frente, né? Então, chama a atenção, assim, para esse papel do médico oftalmologista, que só o oftalmologista, ninguém, uma pessoa que sabe, vai fazer um exame. Gente, eu vou chamar a atenção de novo para isso aqui. Para passar óculos, se vocês me derem uma técnica, ou me dá uma criança, adolescente, eu ensino, ainda com um aparelho desse que eu mostrei para vocês, eu ensino a pessoa passar um óculos com um nível de precisão razoável. Agora, a pessoa não vai ver se tem um sinal de doença, se tem uma patologia que precisa ser prevenida, né? Por isso que só o oftalmologista é que pode fazer exame oftalmológico, tá? Vamos adiante. Perfeito, doutor. Tem aqui agora alguns comentários de GAL e SOESE, reguladoras aí do nosso município, em relação ao que a gente já comentou, né, da rotina de exames nos prestadores. Então, a Clínica São Mateus faz todos os exames necessários no mesmo dia, seria bom que todas fossem assim. A outra já comentou aqui que a CTM também faz, seria ótimo depois da consulta, aí já é o caso da policlínica, né, os pacientes conseguissem marcar os exames logo em seguida, porque a policlínica só realiza a consulta. Eu acho que já foi falado isso, acho que foi a questão que a gente já dialogou sobre a necessidade de fazer aí um investimento na questão de equipar melhor o consultório oftalmológico, trazendo um pouco de tecnologia na área da oftalmologia. Já aí peguei uma dica que precisa ter uma profissional, uma funcionária aí mais voltada para a oftalmologia, né, que ajuda nessa triagem. Então, tudo isso pode melhorar a resolutividade da especialidade. Então, acho que já foi respondido. E aqui, Tiago está falando, muito legal, parabéns a todos os envolvidos. Então, o pessoal está curtindo aí, acho que tem sido bacana mesmo, doutor, sua participação. Eu estou sentindo falta do doutor Duplá. O doutor Duplá ainda não conversou conosco, ainda não entrou. Doutor Duplá, o senhor está aí com a gente agora, já está aqui pedindo a fala. Vou liberar agora. Vamos lá, doutor. Boa tarde a todos. Né? Que bom, né, Elba? Esse bate-papo em plena sexta-feira, né, à tarde, né, como a gente sempre comenta nesses nossos encontros da sexta-tarde. Obrigado, Zite, né? Você realmente na sua fala foi assim primordial, né? E, inclusive eu gostei quando você faz esse comparativo da iniciativa privada com a rede pública. E aí você me permita eu fazer algumas considerações, né, em relação a esse comparativo. A questão dos equipamentos em si,
Elba foi muito feliz, né, quando explicou a questão da licitação, que nós não podemos fazer a chamada licitação por marca e, a depender da descrição daquele equipamento que a gente queira comprar, o controle, né, a controladoria pode considerar que é uma licitação direcionada, que também é uma coisa que é proibida por lei. Então, mas nós temos toda essa preocupação em nossa equipe de licitação, os técnicos, e agora, Elba, com essa predisposição, né, de OSIT contribuir, né, na descrição desse termo de referência, já favorece muito na aquisição desses equipamentos. Em relacionado à manutenção, gostaria de dizer que o equipamento na iniciativa privada ele tem uma vida útil muito mais longa do que no serviço público. Eu acho isso muito interessante. Enquanto um veículo, por exemplo, na iniciativa privada, ele dura 5 anos de vida útil, no serviço público, os próprios órgãos de controle do serviço público consideram a vida útil de um veículo, um automóvel qualquer, de 2 anos apenas. Porque são vários motoristas que dirigem, cada um com estilo, cada um com um tipo de cuidado, faz com que esse bem rapidamente se torne, né, a palavra não lucrativo, né, que se torne muito dispendioso para a manutenção daquele bem. Em relação aos equipamentos médicos, da mesma forma. Não é da área de oftalmologia, mas é da área da clínica. Eu vou dar um exemplo de oxímetros, muito utilizado agora nessa questão da pandemia. Nós fizemos a aquisição de 80 oxímetros de pulso. Hoje nós estamos comprando de novo. Em menos de um ano, estamos fazendo mais aquisição de oxímetros de pulso, porque já quebraram, já sumiu, né, tudo isso, né, já acontece no serviço público. É só em Camaçari? Não, não é só em Camaçari. Isso, infelizmente, acontece no Brasil como um todo, toda essa questão. Claro que o serviço público deve se espelhar no serviço privado, nas medidas de controle, nas medidas de conservação, e isso nós tentamos, né? Nós tentamos e estamos em perseguição disso aí. Eu gostaria de fazer um comentário e até te parabenizar quando você falou da questão do óculos vencido. Esse da nossa fila de espera, Elba, lá de consulta com o oftalmologista, com certeza tem um percentual grande de pessoas que estão com os óculos vencidos, né? Essa questão de óculos vencidos, eu uso óculos, né? E eu creio que eu tenho já mais de um ano, né, quase 2 anos, que eu fiz o exame oftalmológico para trocar óculos. Por quê? Porque eu estou conseguindo ler perfeitamente, não estou tendo nenhum desconforto com o óculos que eu estou usando. E não é porque tem mais de um ano que o meu óculos não tenho nenhuma doença oftalmológica, tipo glaucoma, alguma retinopatia, coisa desse tipo, né? Então, meu óculos não está vencido. Se realmente algum outro usuário do SUS tiver o óculos quebrado, esse aí sim passa a ter uma urgência para ele fazer essa avaliação, mesmo que o tempo de consulta dele seja inferior a 1 ano. Dupla, posso fazer um parênteses? Então, mas eu gostei que... Pode. Pronto, deixa eu só aproveitar esse ponto que você está colocando. Normalmente o interesse do cliente é esse, eu quero trocar o óculos, ou estou enxergando bem ainda, né? Para a gente, como oftalmologista, por que a gente gosta que o exame seja feito anualmente, né? Quais são os motivos para a gente precisar trocar esse óculos, né? O grau pode ter alterado, a lente pode estar arranhada, o grau está bom ainda, mas a lente está arranhada, é outro ponto. Mas suponha que o grau está muito parecido, a lente está boa ainda, eu vou chegar para o paciente e dizer, você pode ficar mais 6 meses, mais 1 ano com óculos, não tem problema nenhum. Nesse exame, eu vou avaliar a pressão ocular do paciente, vou ver o fundo de olho do paciente, ver se tem algum sinal de alguma doença, né? E essa é a questão preventiva, porque na cabeça do cliente é isso, eu estou enxergando bem. Na nossa, eu quero ver alguns sinais de doenças que não vão ter sintomas agora, só vão ter quando estão graves, como o exemplo do glaucoma, né?
Então, por isso que a gente aconselha os exames preventivos, independente de ter sintomas. Você também fez uma fala, né, que todo mundo deve fazer uma avaliação oftalmológica ao ano, né? Nós, que praticamos medicina de família e comunidade, eu como médico de família e comunidade, digo que nós não somos adeptos desta norma, né, digamos, dessa orientação. Porque imagine, o cardiologista diz que todo mundo tem que fazer uma avaliação cardiológica no ano. O endocrinologista diz que todo mundo tem que fazer uma avaliação no ano. O urologista, pelo mesmo jeito. O ginecologista, com o preventivo, do mesmo jeito. E todas as especialidades médicas vão por esse caminho. Então, se o ser humano normal, sem doença nenhuma, for fazer essas avaliações ao ano, ele vai perder uma boa quantidade de dias da vida dele só em consultório médico e em laboratórios. Então, nós não somos adeptos disso. Nós estaremos transformando doentes e providenciando uma coisa que a gente chama de superdiagnósticos. Nós estamos atribuindo superdiagnósticos a essas pessoas. Então, o exame oftalmológico é fundamental, é importante, né? Mas essa questão de saber se tem que ser classificado por faixa etária, tem que ser classificado, né, por doenças com comorbidades, que é uma palavra que está na moda, né, que o paciente tenha. Claro que um paciente diabético vai precisar fazer exame oftalmológico com mais frequência do que eu, que não tenho um diabetes. Entendeu? Então, essa lógica é fazer a pessoa tem que se preocupar com a saúde, com a prevenção da saúde, mas principalmente se preocupar com a promoção da sua saúde, através da atividade física, através da alimentação saudável, através do pensamento positivo. Uma pessoa que fica ligada só pensando em realizar exames preventivos, essa pessoa se torna um doente. Ela passa a frequentar os ambulatórios, as policlínicas, os consultórios, as unidades de saúde da família e termina esquecendo de viver, só focada em realização de consultas e exames. E nisso aí nós temos um par de pessoas. Claro que isso aí é responsabilidade e atribuição dos profissionais que atuam na atenção primária à saúde, que atuam na atenção básica, de orientar a população, de explicar à população sobre esses aspectos. Esse é o ponto de vista que, inclusive, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade defende, né? O rastreamento é importante, claro que é muito importante, mas tem que fazer dentro de critérios e não de forma generalizada, como se diz, né? Exemplificando, não na oftalmologia, mas na questão da urologia. Todo homem acima de 50 anos tem que fazer exame de próstata. Não, está provado que não precisa. Isso está provado, tem estudos científicos, né? Tanto nacionais como internacionais, que mostram que não tem essa necessidade de não fazer exame de próstata, exame de toque retal, exame PSA, principalmente o PSA. Entretanto, a quantidade quando chega no tal do Novembro Azul, que tem a quantidade de solicitação de PSA, extrapola tudo. E o interessante, Osite, e Elba pode até confirmar isso, que mais da metade desses pacientes que vão fazer os exames não vão pegar os resultados, né? Inclusive, isso aí é independente de ser serviço SUS ou serviço privado. No próprio serviço privado, muitos pacientes, por exemplo, que você atende na clínica privada, que solicita algum exame, ele pode fazer exame e o retorno ele não retorna para pegar aquele resultado, porque ele não se sente devidamente necessitado de ter realizado aquele exame. Mas esse é o nosso ponto de vista. Claro que a gente vai evoluir para isso, e aqui eu não estou falando em economizar recursos para isso, estou falando aqui principalmente em relação à saúde mental do paciente, né? Para que ele possa viver mais, né? Eu vou pedir só mais um parênteses. Não vou me contrapor, assim, entendi, é um ponto de vista importante também, embasado, né? É só para dizer assim que eu não defendi o exame anual no SUS de maneira nenhuma, tá? Ao contrário, eu aqui disse, eu acho que tem que ser feito de maneira criteriosa, existem limitações, e aí coloquei aqui critérios que eu acho que são mínimos, por exemplo, para um clínico solicitar os exames. Alenquei, gente, com isso aqui não tem jeito, tem que pedir. O paciente tem uma queixa visual, você tem uma... Então, assim, eu não defendi
que isso seja feito no SUS, de maneira uma coisa completamente inviável, né? Claro, né? Claro que sim. Agora, você vê a questão dos encaminhamentos por parte dos profissionais da atenção básica ou clínico em geral, né? Muitas vezes o paciente tem uma cefaleia crônica por qualquer um outro motivo, né? E a primeira coisa que ele faz quando o paciente se queixa é mandar para o oftalmologista. O paciente não tem queixa oftalmológica nenhuma, né? Sequer o chamado teste de Slen que ele poderia fazer no consultório dele, né? No Saúde da Família ele poderia fazer isso, assim como dentro da Saúde da Família nós temos o programa chamado PSE, que é o Programa de Saúde Escolar, onde é preconizado a realização do teste de Slen, né? No PSE, e nós realizamos para se detectar a deficiência visual, né, em crianças, né, em escolares. Entretanto, o profissional ele não quer se dar esse trabalho de realizar o teste. Ele prefere, é muito mais rápido para ele pegar uma guia SUS número 1 e botar consulta ao oftalmologista, avaliação e pronto. E quando o paciente chega no oftalmologista, no máximo ele pode dizer, não, é que eu tenho dor de cabeça, né? Sim, o médico clínico ou médico de saúde da família não se preocupa em conversar mais com esse paciente para tentar identificar a causa dessa cefaleia dele, né? Essa é uma das questões que nós verificamos. Eu achei muito importante essa observação sua em realizar os pré-exames antes da consulta oftalmológica por um técnico. Isso realmente vai agilizar, otimiza o trabalho do oftalmologista, porque um técnico pode muito bem realizar, como nós vemos nas clínicas particulares, nos consultórios particulares, que é um técnico que realiza esses pré-testes e pode destinar o tempo do oftalmologista para que ele, inclusive, contemple mais pacientes durante aquele turno de trabalho dele. Isso aí eu te digo que a gente já vai conversar, Elba, a Elaine, né, para a gente ver a melhor forma de a gente agilizar e ampliar esse acesso aos usuários. E a preocupação nossa hoje, Osit, é ampliar o acesso aos usuários, né? Nós não podemos permitir, mesmo com pandemia, que os nossos usuários não tenham acesso aos serviços de saúde. E é isso que nós estamos pleiteando, né? Principalmente na assistência especializada, não só na área de oftalmologia, mas como nas demais áreas, os nossos usuários estão tendo uma dificuldade de acesso, por vários motivos, por falta de recursos, por falta de recursos humanos, por falta menos por medo de pandemia. Isso aí eu garanto para você que não é por medo da pandemia, que hoje esse medo da pandemia, a população, eu creio que boa parte da população já superou esse medo da pandemia. Mas mesmo assim, alguns colegas médicos, não só da atenção especializada como da atenção primária à saúde, ficam alegando isso para dificultar, para colocar barreiras para o acesso do paciente. Mas, em linhas gerais, era isso. Eu queria agradecer, francamente, a você, né, por essa participação. Acho que a sua fala foi assim, muito, né, importante, né, principalmente para os colegas que estão aqui nesta sala nesse momento e para os que vão ouvir depois que foi disponibilizado lá no nosso canal do YouTube, né, que é o canal do Cogetes. E aí a gente pede que todo mundo vá lá, como é que o pessoal da internet diz, vai lá, toque no sininho, né, e se inscreva e toque no sininho, né, para que a gente possa atingir nossos 1000 usuários e a partir daí a gente possa fazer essas transmissões a partir do canal do YouTube, que é só a partir de 1000 inscritos no canal que a gente pode fazer essa transmissão. Então, peço que, e como uma fala como essa, desses encontros que nós estamos tendo às sextas-feiras à tarde, você veja que não é uma coisa especificamente para médico, para profissional de saúde, são coisas de interesse da população em geral. Isso que eu estou achando bem, bem legal, Elba, esses encontros, que isso aí está sendo informativo e educativo para a população em geral. E aí, só para terminar, eu vou fazer um pedido ao ZIT para dar um abraço, né, à nossa amiga Semi, né? Um abraço para a Semi, diz para ela, obrigado. Diz para ela que todos aqui estão sentindo essa falta momentânea dela, né, aqui dentro da CESAL, que a Semi é a esposa de Osite, né, que é
Isso. que é servidora nossa, odontóloga, né, servidora nossa, e ele trabalha na auditoria do SUS e conversa muito com a gente sobre essa questão de acesso. É uma pessoa muito querida, né? Então, gostaria que você transmitisse esse abraço, não meu pessoal, mas de toda a CESAL para ela. Amém? Muito obrigado. Gente, tá uma maravilha, doutor, tá uma maravilha essa troca, uma polêmica ao mesmo tempo muito saudável, né? De informações muito ricas, de informações importantes, argumento, essa troca de opinião que faz a gente refletir e refletir ainda mais sobre o assunto, e a gente vai... Eu esqueci de falar sobre um ponto Desculpe, só. doutor. Sobre Pronto. o Osíris não falou o nome, mas eu vou tomar ousadia e vou falar. Optometrista. A nossa cidade, Osíris, está empisteada de optometrista, né? O pessoal abre uma ótica na esquina, na ponta da rua, joga um optometrista lá e bota lá, consulta grátis, compre o óculos, coisa assim desse tipo. Realmente é muito temerário. Não que o optometrista, eu reconheço o valor que o optometrista tem, principalmente aqueles optometristas mais, digamos assim, mais éticos, mais responsáveis. O problema é que o optometrista irresponsável, um optometrista que se submete a receber uma quantidade de dinheiro, né, mínima para se prestar a ficar passando óculos para Deus e o mundo. E uma pessoa pode chegar lá com glaucoma, ele não identificar, e uma pessoa ou mesmo se identificar, não fazer o devido encaminhamento para o oftalmologista, né? E assim como glaucoma, outras retinopatias, outras patologias oculares que o paciente pode ter, e ele está com muito interesse ali, como ele está sendo contratado por aquela ótica, ele quer que a ótica venda óculos. Então, ele não está preocupado com o paciente, ele está preocupado apenas em que a ótica venda o óculos e que ele permaneça naquela atividade. Nós temos eu tenho um respeito por optometristas que são realmente optometristas conscientes, éticos, mas, infelizmente, nessa categoria existem muitas pessoas que a gente chama mesmo de picareta, não tem outro termo, né, que não tem nenhum respeito pela saúde da pessoa, né, da pessoa humana, que ele tem um interesse só econômico dele e do proprietário da ótica. Então, a questão do optometrista, essa é a minha opinião. Eu gostaria que nós tivéssemos um optometrista, como nós temos lá nos Estados Unidos, como temos em outros países mais desenvolvidos, onde eles ficam restritos à atividade da optometria, exatamente, não querer substituir o trabalho do oftalmologista, que eles não irão substituir nunca. Pronto. Eu até deixei anotado, doutor Dupla, aqui uma observação de conversar com a Alcione, porque o doutor Osíris fez um comentário, né, em relação aos alvarás, mas eu acredito que esses alvarás sejam liberados para venda de óculos, né? E não para consultório de oftalmologia. Então, essa coisa de fazer a consulta grátis dentro do próprio ambiente da ótica, acredito que já se configure uma inconformidade, né? Mas, para melhor trazer essa informação, já coloquei aqui, anotado, conversar com a Alcione, nossa diretora de vigilância. Ótimo, ótimo. Para que ela, que junto com o Tiago, que é o coordenador da vigilância, possa desenvolver alguma ação. Tá, ok? Maravilha. Queria já no finalzinho deixar só mais uma informação. A gente falou dos números de produção de oftalmologia, né? Nós falamos, mas existe a questão da fila de espera. Então, eu falei, mas não mostrei aqui exatamente o nosso número atual da fila de espera. Eu acho que projetar essa fila, ela traz para a gente uma reflexão importante. Então, olha aqui. A projeção agora foi, não foi? Eita, que minha projeção não quer. Deixa eu colocar de novo. Agora foi? Vamos lá. Então, temos 4.320 pacientes na fila de espera. A nossa oferta mensal, a nossa oferta semanal é de quase 1.000. A nossa oferta mensal, às vezes, pode chegar a 4.200 consultas em oftalmologia.
mas nós já agendamos da fila 8.249 pacientes, né? Então, além desses da fila, agendamos, desde que implantamos esse sistema novo, um total de 24.130 pacientes em oftalmologia. Temos ainda na fila de espera 675 para curva diária de pressão, 265 para paquimetria ultrassônica, 199 para campimetria, 117 para agonioscopia, né? E a gente vai descendo esse quantitativo, mas vejam que todos os exames nós temos uma fila e, assim, são quantidades bastante expressivas, né? Mesmo tendo uma oferta semanal, uma oferta mensal razoável da especialidade, nós continuamos com essa fila de espera que assusta, né? Como eu falei, terceiro no ranking. E aí eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui agora, né? É por isso, doutor, que a gente fala tanto da questão da prioridade, do grau de prioridade, né? Na semana passada nós falamos do protocolo, onde o solicitante ele coloca P0, P1, P2 e P3, que é para dizer o grau da urgência desse paciente, né? Então, esses pacientes que têm essas comorbidades importantes, que são portadores de glaucoma, que já têm algum grau de perda de visão, né? Que tem já tem patologias conhecidas, eles realmente precisam ter prioridade em relação àqueles que estão na fila para fazer a sua avaliação, como o senhor falou, preventiva, ou para fazer a sua receita de óculos. Então, é muito importante que realmente a gente esteja atento à questão da classificação de prioridade na guia. E esse P é o que vai nortear o regulador para, dentro desse universo, né, de 4.300 pacientes, a gente possa saber quem serão os 1.000 primeiros, né, que a gente vai ocupar com essas vagas. Quem serão os 500, os 1.000, os 1.500, até chegar nos 4.000. Então, é muito importante que a gente possa classificar por prioridade, e a gente continua também refletindo, né? Até que ponto a gente consegue, dentro da realidade do sistema único, dentro da realidade do nosso financiamento, que ainda não é o ideal, se a gente pode deve estar promovendo essa questão da consulta preventiva da especialidade, diante da nossa necessidade que já está instalada, muito volumosa. Então, é dessa polêmica que eu estou falando, mas já dizendo, doutor Ozite, que a sua participação foi absolutamente rica para a gente, né? Eu acho que foi assim, uma sexta-feira maravilhosa. Estou vendo que muitos comentários, várias perguntas, né? O pessoal está elogiando, já está aqui preocupado que está acabando esse nosso momento. Tem uma informação importante, não vamos nos esquecer que essa live, esse nosso texto fica gravado lá no ambiente do YouTube, então quem não pôde participar, quem não pôde estar aqui agora à tarde, vai poder assistir depois. Então, esse bate-papo, essa troca rica de informações, ela vai ficar disponível para todos os profissionais, não só para os solicitantes da atenção básica, os médicos da família, como para os especialistas que também são solicitantes, mas para todos os profissionais, para que possam se apropriar dessas informações, para que possam ter essa segurança maior aí na hora de fazer o seu encaminhamento, né, na hora de mandar o paciente para o oftalmologista. E já dizendo que essa live foi muito produtiva, porque, além de tudo isso, nos trouxe aí a incumbência de fazer algumas mexidas nos nossos processos aí da rede própria, e foi assim, extremamente gratificante. E a gente vai fazer essa devolutiva para a equipe de oftalmologia em relação a tudo que foi proposto e tudo que foi sinalizado. Viu, doutor Ozite? Muito obrigada. É uma pessoa muito especial para a gente, é um amigo, é um parceiro, está sempre nos ajudando, é um parceiro da regulação também, né? Está sempre disponível para ajudar aí os nossos munícipes. Então, de todo o coração, quero agradecer aí em nome da regulação. Tá certo? Eu agradeço. E agradecer a todos, né, que estão aí com a gente. Ficou uma perguntinha aqui sem responder. Ah, não, são palmas. Está cheio de palma, muita palma rolando, muito bom, muito bom. Muito bom esse sextou com o doutor Ozite. O doutor Ozite realmente arrasou. Maravilha. Elba. Oi, doutor, estou te ouvindo. Não, eu queria só que ontem no curso na capacitação das recepcionistas, o nome de Ozite foi citado, né? Foi citado como referência em urgências oftalmológicas no município, viu, Ozite? Veja a responsabilidade sua, né? Mas maravilha, foi citado de forma muito elogiosa, né? E foi citado pelas recepcionistas, né? As recepcionistas citaram, né, doutor Ozite como a referência da oftalmologia. Houve uma pergunta relacionada a isso, e quem respondeu foi uma outra recepcionista, citando o doutor Ozite como referência nos atendimentos
das urgências oftalmológicas, e inclusive dizendo que independe do dia. Olha o compromisso que ela disse para você, né? Independente do dia e horário, que você sempre está disponível para atender as urgências oftalmológicas do município. E a gente sabe que isso é verdade. E daí a gente, Maravilha. em nome da população de Camaçari, a gente agradece a você, viu? Maravilha. Orgulho. Só um parêntese para falar sobre isso aí. De fato, foi uma conversa que a gente teve com Elaine e tal, porque apesar de eu atender apenas alguns turnos no SUS, eu trabalho na cidade. Então eu disse a ela, pô, eu tenho condição de ajudar, né? Se o paciente chega numa UPA com a limalha, chega com alguma coisa, por favor, falem comigo, que a gente leva no consultório, não cobra do paciente, ou eu vou na policlínica, dou um pulo, e o que a gente puder estar ajudando o nosso município é sempre uma alegria, viu? Quero agradecer mais uma vez aqui esse convite honroso e esse momento especial. Muito obrigado a todos. Está acabando aqui já. Elba, vamos pedir para o pessoal abrir a câmera aí para a gente tirar aquela fotinha do final. Olha a foto. Todo mundo se arrumando. Foto registrada já, gente. Aí. Pronto? Então, vamos encerrar o nosso texto de hoje. Concluído com êxito, tarde maravilhosa. E vamos aí estar encaminhando esse link, né, Tami? Logo o Tami depois encaminha para a gente o endereço que fica disponível para que a gente possa compartilhar para o maior número de profissionais possíveis. Obrigada, Tami. Obrigada por sempre estar aí organizando todo o processo. Não aparece, fica quietinha, dando conta de tudo, né? E fazendo o nosso sexto acontecer. Muito obrigada, Tami. Obrigado, gente. Tchau, gente. Obrigado, Tami. Bom São João para todos.